Pessoal, bom, vamos continuar lá. A gente tem umas coisas que a gente quer mostrar para vocês também. Nós vamos pular lá pro YouTube. É, de novo, vamos fazer depois mais e deixou a gente tá com esse vídeo bacana. A gente vai mostrar para vocês aí o que é uma produção bacana de XR de qualidade. Então, esse aqui é um XR, ali é um grande LED, tem uma câmera traqueada da Moses. E aí, olha que bacana o reflexo no copo, vindo o retorno de luz na mesa, né? Então, é todo um... E a parte bacana aqui, o copo com o vermelhinho ali da nave. E é isso aí, a ideia era essa mesmo, mostrar até a questão aí do XR para ver que você consegue aí ter muita produção bacana de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. O que acontece? A gente tem uma aula de XR LED Wall, então que você consegue aí fazer a configuração também do Axims para utilizar no XR. Aqui a Max está usando esse sistema, vocês devem ter visto também no grupo do WhatsApp, é aquele sistema que foi o mesmo que foi usado na Lock e é aquele que estava ali, que eles mostraram até no grupo dos alunos. Pô, a gente tá achando legal, o pessoal tá tocando bastante os grupos lá. Obrigado mais uma vez aí por todo mundo aí ter tido a paciência aí da questão do áudio, mas foi de propósito, foi para que vocês comentassem, para que para que o Google achasse o YouTube achasse que a gente realmente... Isso, é Disguise, é o sistema da Disguise, com Moses, tá? Tem uma parte também que a gente explicou lá no curso, que fala muito do XR LED Wall. E aí, o que acontece? A gente falou que ia conversar um pouquinho, ia falar da questão do metaverso, né? Que tem muita coisa aí acontecendo Lot of people would argue that the internet no is one of mundo e que a gente tem tido aí pouca informação, né? E as pessoas aí ficam perguntando, o André, Henrique, e fala um pouquinho do metaverso, tem muita gente falando metaverso e todo mundo agora é metaverso. E aí a gente até queria conversar um pouquinho e falar, o metaverso, quem foi esse senhor aí que ele colocou a definição do que era metaverso? E a gente tem, que é o Neil Stephenson, é um escritor americano. E aí a concepção de metaverso, né? Metaverso, meta, beyond, diverso, verso de universo, né? Então, o que acontece, né, com o conceito? A gente viu muita gente pegando questão que a gente já tinha 10 anos atrás, a questão do Second Life, colocando, por exemplo, tecnologias aí até ultrapassadas, né? Mas que tinham, de alguma maneira, você ficava ali com um avatar imersivo de alguma forma, ou tentando até ressuscitar aí o Second Life, ressuscitar ferramentas que tinha ali de produção, às vezes de conteúdo. O que acontece? Se você pensar no conceito assim leve, o conceito superficial, você até poderia falar que aquilo lá pode ser um Second Life, né, Henrique? Poderia até falar que poderia ser um metaverso, mas assim uma questão muito superficial. Porque se você pega a definição aí de metaverso no Brasil, ela é uma coisa muito genérica, né? Então fala muito de... Uma coisa que eu penso, André, é que assim, foi jogada uma ideia, um conceito, que o próprio Facebook ali trouxe, querendo, até você comentou, da questão que eles queriam se desvincular um pouco
Aqui tá no máximo aqui. Tá no máximo, sim. Então, o que acontece? Era um conceito que nem o Facebook conseguiria entregar. Então, eles criaram um conceito, jogaram ali, e aí a gente percebe que agora a galera está correndo atrás de querer trazer isso para a realidade. Mas muita gente está entregando coisa falando que é metaverso, e não, vamos ganhar dinheiro com metaverso, mas ainda não é uma coisa definida. Aquilo que eu acho que chega mais próximo do que é o conceito seria aquele filme Jogador Número 1. Tá? É o Sim. mais próximo que chega disso. Mas ninguém conseguiu fazer isso ainda, né? O que acabou acontecendo é que assim, o pessoal pegou a questão muito superficial, né? E trouxe isso para a realidade de alguns softwares aí. Pode falar, fala um alô aí, Henrique, para mim ver se tá. Beleza. Então o que acontece? Aí o pessoal trouxe numa questão muito superficial, tá? Por que superficial? Porque assim, vamos partir do conceito do metaverso hoje, tá? Não superficial. Porque o superficial é qualquer coisa que eu colocar um óculos, colocar um avatar, entrar dentro do local, aquilo é um metaverso. Então, eu posso criar na minha casa, todo mundo pode criar um metaverso. Não. Superficialmente, ok, mas não é esse. Se você for ver o que é metaverso. Então, partir do principal conceito, o metaverso é uma internet imersiva. Ponto. Então, o que é uma internet imersiva? Tudo que você faz na internet, você vai fazer de forma imersiva. Ok. Então, seria uma internet imersiva, seria como se fosse uma segunda internet. Ok. E qual é o conceito dessa internet? Então, o conceito dessa internet é que você consiga, dentro desse ambiente imersivo, tá tendo ali uma série de contatos ali com conteúdos. Então, igual você tem na internet. Só que acontece, se você hoje, a pessoa cria uma sala metaverso, ela chama de metaverso essa sala, e o conceito metaverso. Mas não é a mesma coisa se você criar uma página na internet e chamar sua página de internet. Ah, eu criei internet. Aí alguém vai. Então mostra pra mim. Eu vou lá e mostro uma página. Aí você vai falar: não, isso daí é uma page lead, é um lead page, é uma página de internet. Isso daí não é internet. A internet é todo um conceito e um trabalho. Então, quando você vai na essência do conceito, que é o metaverso é uma internet imersiva, o que acontece? Para o metaverso existir, você precisa ter conceitos básicos. O primeiro, que você tenha o acesso das pessoas naquele metaverso. Então, já pressupõe tecnologia. Então, eu não consigo criar um metaverso na minha casa que as pessoas do mundo inteiro vão acessar e vão utilizar. Porque é impossível eu ter um servidor ou ter uma capacidade de processamento para que isso aconteça. Então, eu não posso chegar para uma empresa e falar, eu vou te vender um metaverso, essa empresa pega e fala, nós criamos o nosso metaverso, porque ela vai estar criando, na verdade, um ambiente imersivo, tá? Não o metaverso como conceito. Tanto é complicado, né, Henrique, que o próprio Facebook, ele até agora ele não conseguiu apresentar nada, né, de metaverso. Ver só se tá saindo. Pessoal, é isso. Um metaverso, você começa a falar mal dele, os caras querem te derrubar. Nós estamos sendo atacados por russos. São russos. Olha lá, agora sim. Aí, Eram ó, os agora russos. deu. Eram os russos. Eram os russos. Aí, Foi agora russo, foi. gente. Tinha alguém acessando minha máquina aqui. Mas eu vou Sim. falar. Eu vou falar. Eu vou falar que vocês não vão me calar. Pronto. Vamos Deixa, lá. deixa eu só explicar de novo rapidinho pra galera entender qual que é o problema, o que foi que venderam de ideia e por que tá tão difícil de definir, de fazer acontecer esse tal desse.
comprar, vender. Oba, não, vai embora, segue aí. Não, cadê você? Ah, tá bom, entendi. Entendi, tá bom. Beleza. Agora tá você. Eu acho que Aí, na hora que entra a tela do vídeo, não ele tem tira. você. Tá bom, tudo bem. Sim. Vê se, acho que agora voltou. Tá bom. Galera, na próxima vai estar bem mais resolvido essas questões técnicas Assim, na aí. próxima a gente vai errar outra coisa. Manda Aí, bala, ó, Henrique. vamos lá. Então, o que que acontece? O Zuckerberg, ele vendeu uma ideia que não era possível de ser feita computacionalmente. Então, qual que era a ideia? Se você não assistiu, assiste um filme chamado Jogador Número Um. Esse filme é bem o resumo do que seria um metaverso. E aí, o que acontece? A ideia seria algo imersivo, onde você colocaria um óculos, pudesse interagir, viver num mundo quase que paralelo ao nosso. Então teria coisa de 3D, teria um monte de coisa onde as pessoas interagiriam com outras pessoas, com marcas, enfim. Então essa seria a ideia. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que a questão da realidade, Nós aí. para ver se para o eco também. Tá bom. Vamos nós. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Eles venderam uma ideia que não era possível de ser executada, mas aí, agora a galera como a Epic, você pode comentar um pouco, tá trabalhando nessa possibilidade do metaverso. E a Epic, a gente sabe que é uma empresa que teria capacidade de poder fazer isso, né? Se você quiser até comentar. O que acontece, assim, a gente teve aí, tá até mostrando aí, ó, eu até vou voltar um pouquinho aqui, que são as empresas aí que estão falando em metaverso e que realmente tem como fazer metaverso. Falaram do Facebook, mas aí eu discordo um pouco, mas tudo bem, vamos considerar ele, porque eles sabem fazer a conexão, ó, Microsoft, então a Microsoft seria a segunda empresa, Epic Games, e ela tem 1 bilhão e agora ela ganhou mais um, então ela tem 2 bilhões para fazer. A Nvidia, com o poder do pensamento, e a Apple, que ela tem 1 bilhão para investir na questão aí do sistema, né? Então aí, a gente, recapitulando, a gente tem aí o Facebook vendo com essa parte de conexão, Microsoft, e aí eles têm a Epic, que eu falei que está com 2 bilhões já não é mais 1 bilhão, são 2. E aí você tem a Nvidia, que é uma empresa aí que pode vir forte, e a Apple. Dessas todas, eu se tivesse que apostar em alguma empresa, eu apostaria aí na Epic, porque a Epic tem a questão muito forte do Nanite, do Unreal 5, e eles têm o Fortnite, e aí depois das últimas lives que a gente escutou muito a questão do Fortnite, que o Fortnite hoje as pessoas já jogam, já saem do jogo lá dentro e continuam conversando. Então, de uma maneira orgânica, já tem o metaverso ali acontecendo. E aí sim, no seu conceito, e a gente volta no conceito daqui a pouco, mas no seu conceito principal, que é as pessoas interagirem, fazer negócios, bater papo e realmente tem essa imersão num mundo que se aproxima muito da realidade, que faz parte do conceito do metaverso puro. Então você tem ali o Fortnite e nas próximas semanas a Epic vai liberar um editor de Unreal para o Fortnite, em que qualquer empresa no mundo, qualquer pessoa no mundo possa desenvolver o seu espaço e tá colocando dentro do Fortnite. Então, então temos conceitos aí. Sim. Aí então a Epic tem conceitos. A Apple tem um conceito. Aí vamos para a Apple. A Apple tem um hardware, ela tem os iPhones. Então, existe uma grande chance de ela conseguir caminhar com o metaverso aí. Então, existe o hardware. A gente tem a Nvidia. A Nvidia tem um poder de processamento grande e ela tem hardware. Então,
pode caminhar muito também por esse lado. O Facebook não tem experiência gráfica e não tem a experiência ali de que tem essas empresas de conexão simultânea e tal, porém eles têm a parte do social, né? Eles têm essa parte resolvida do convívio social, eles têm essa parte muito bem feita. Mas isso se tornar imersivo, há dois dias atrás o Zuckerberg fez uma apresentação numa sala e nessa sala mostrou que eles estavam vendo um apartamento. Isso a Gafisa faz há 2 anos, né? Então isso não é metaverso. Aí ele colocou 50 milhões. 50 milhões para uma empresa dessa para metaverso não é nada. Imagina que a Apple está com 1 bilhão, a Epic está com 2 bilhões. Então, assim, nós estamos falando de... Então, eu acredito que do Facebook foi mais para... Por enquanto, tá? O Zuckerberg pode calar minha boca agora e falar, não, a gente... realmente vai apresentar alguma coisa. Mas até agora não apresentaram nada. A única coisa que serviu foi para mudar o nome do Facebook para Meta. O Facebook tem perdido muitos usuários e aí o Instagram está muito mais forte. Então o que acontece? Você vê eles querendo se desvincular do nome Facebook. Então hoje em dia a Facebook virou um software, né? Um produto, né? Um produto ali de mídia, de social media. Então você desvinculou teu nome Meta, mas concreto ele não fez nada. E eu acredito, pelo que ele está investindo, ele não vai chegar muito longe. Aí você tem a parte da Epic, a gente vai falar bem da Epic, mas então falar da parte de conceito do metaverso. Então, vamos lá. Metaverso é uma internet imersiva, ponto. Então, para isso acontecer, precisa o quê? Tecnologia, precisa de coisas grandes para isso acontecer, porque o mundo vai estar conectado. Então, eu não faço... Eu posso montar ali em casa, né, Henrique? Eu monto ali o protótipo, mas eu não monto o metaverso ser uma estrutura. Uma coisa que pega aqui, André, é que pensa o seguinte, hoje o Facebook, vamos dar um exemplo, ele conecta milhões de pessoas, só que ele é uma aplicação super leve. Qualquer navegador abre o Facebook, um celular abre um Facebook, mas o metaverso precisa ser uma coisa muito mais complexa. Então não vai ser qualquer hardware que vai rodar. Logo, ou você processa isso na nuvem, e aí você tem que pagar pelo gasto de processamento dos usuários, ou a gente vai ter que esperar todo mundo ter um hardware que seja compatível com isso, o que eu acho que foge da realidade. Então, você tem o conceito quando você é o metaverso, você tem que ter várias pessoas conectadas. Quem resolveu isso? Até hoje você tem os games, quantas pessoas no game, Henrique, ao mesmo tempo? 250? 250 eu acho que é um limite ali, difícil ver. Você até vê, por exemplo, o jogo multiplayer, a galera abre a beta ali, o teste com 250 e tal, e o valendo mesmo é 50, 100 players. Os caras depois derrubam, diminuem, porque é aquilo que você comentou, vai comentar da questão do delay, né? Da minha conexão com a sua, com a do outro, isso multiplicado pelo número de players que tem, né? Isso hoje é um problema. Você tem ali... Imagina assim, você tem 100 jogadores. Esses 100 jogadores, cada um está num estado, cada um está num país. A internet de cada um tem uma latência. Então, até 100 jogadores, até 250, né? Isso está meio resolvido de alguma forma, tá? Só que se você vai fazer isso de maneira, eu vou fazer isso internamente, você não tem isso resolvido. E aí, imagina, você faz um lugar para bate-papo, aí você fala com todo mundo, vamos bater um papo em tal lugar, marcar uma reunião, tal, vamos. Você vai estar chegando no lugar, tem gente que já está indo embora, porque você está num delay, você vai apertar a mão da pessoa, a pessoa já foi embora, já virou as costas, você vai conversar com a pessoa já saiu, porque cada um vai estar vendo uma coisa por causa do delay. Por exemplo, eu estou vendo vocês aqui pelo YouTube, está bem atrasado o que eu estou fazendo aqui em relação ao que eu estou vendo o Henrique de forma direta aqui. Então existe esse delay. Até para conversar, esse delay de um país para o outro, de um lugar para o outro, existe esse delay. Muita coisa a tecnologia vai resolvendo, vai melhorando, só que é isso, é tecnologia. Então você tem esse problema, que é o primeiro. Então você vai fazer um metaverso,
vai colocar um monte de gente lá dentro, ok. Senão fica parecendo o Walking Dead, né? Você põe um monte de gente lá, parece um monte de zumbi andando, porque cada um vai estar num tempo, cada um de um jeito, sem muito objetivo. Aí fica aqueles robôs meio esquisitos lá, uns avatares esquisitos. A Microsoft, acho que colocou aquele que era meio avatar. Umas coisas esquisitas. E chama de metaverso e põe lá e quem quiser comprar, compra. Mas é isso, fica aparecendo ali o Walking Dead. Então, Sim, na sua concepção mais pura ali, isso não é sim. metaverso. Então, e aqui, ó, entra um ponto. Até o Sidney comentou que é uma sala principal massiva com menos recursos, e daí entra em subsalas com mais possibilidades e menos pessoas. Qual que é o problema? Se a gente não está conseguindo fazer mais de 250 players ao mesmo tempo, como que você coloca, sei lá, 10 milhões de players, igual tem no Facebook? 20 milhões de players ao mesmo tempo, no mesmo servidor? Não tem como, entendeu? E aí tem a questão. Então vamos lá. Então, o primeiro conceito, acho que esse daí tá fácil. Internet é internet, metaverso é uma internet imersiva. Ok. Quando eu já falei isso, eu preciso ter lá os meios de pagamento. E aí, bate noutra coisa, né? E aí a gente tem um problema. A gente tem o domínio da Apple e do Google. São dois que dominam. Então, qualquer empresa que criar um metaverso e foi colocar lá no iOS ou no Android, né, vai ter que pagar um pedágio para o Google ou um pedágio para a Apple. E aí você tem uma entrevista aí do CEO da... acho que Da Epic. Não é o CFO, é CEO, né? O CEO da Epic, que ele falou o seguinte, ok, então quando você vai para o metaverso, se ele é uma internet, né, imersiva igual a gente está falando, então quando você vê o CEO da Epic falando que para acontecer o metaverso tem que ser livre e não controlado como seria hoje. Então se você vai colocar lá no iOS ou no Apple, você precisa pagar pedágio para os dois. Os dois vão querer comissão ali das vendas. Então imagina, você é uma CIA, você vai no metaverso, por exemplo, do Fortnite, você vai criar sua loja e as pessoas ali, quando sai do jogo, vai passar na sua loja e vai comprar. Porque se eu tenho que ter o que acontece na internet, eu tenho que ter no metaverso, eu tenho que ter lá lojas, eu tenho que sair e fazer compras. Só que aí essas compras todas hoje, elas vão passar pela Apple e pelo Google. Se você fizer de forma pelo celular, que assim é o maior acesso hoje da internet. Então você acaba tendo um problema. E aí você tem um problema que estão chamando o antitrust, que é esse problema do monopólio. Esse monopólio que tem o Google e tem a Apple. E aí tem uma crítica forte aí. A internet, ela nasceu para ser livre. Sim. Mas a gente não caminha para uma liberdade. Tirando o Twitter agora, que eu posso falar o que eu quiser, né? Que o Elon Musk falou, comprou o Twitter. Finalmente a gente pode falar essas coisas. Daqui a pouco o Google vai tirar nosso YouTube daqui do ar. E o Henrique vai voltar a ficar mudo. Sim. Vocês vão ver. Isso daí é o YouTube, é o nosso grande irmão. Então, falando nessa parte, então tem os gates do pagamento. Então, quando a gente fala metaverso, a gente está falando uma série de coisas que está acontecendo. E aí, a gente vai para um passo que vai acontecer muito forte no Brasil. E aí que mexe até com como a gente hoje vê mídia. A partir, eu acredito, não sei se é final desse ano, acho que é o ano que vem, a gente passa a ter o 5G. Aí é uma outra revolução. Então a gente tem a revolução acontecendo aqui, que é essa revolução do Unreal. Então o Unreal hoje, ele é produção de mídia, então é o XR, é o Virtual Production, você tem isso muito forte. Você tem a NAB lá fora que aconteceu essa semana, que só se falou nisso, só se falou em produção virtual, e mesmo quem falava em áudio, falava de áudio imersível, e aí você entra os meta-sounds da Epic, que estão revolucionando também. Então, tudo era em volta de produção virtual. Então, você tem isso muito forte acontecendo. O ano que vem, você tem a questão
da outra revolução que é o 5G. E quando você entra o 5G, tem gente que acha que é uma internet rapidinha, né? Que acha que, vai entrar o 5G, eu vou ter uma internet mais rápida, então minhas coisas vão carregar mais rápido. Não, é uma outra coisa, é um outro mundo. Você consegue ter a disponibilidade de conexão vai estar muito disponível ali, de forma a você ter geladeira, carros e etc. E vários dispositivos conectados na internet e conversando entre si. Então, o que você vai acontecer? Essa parte do metaverso vai ganhar um aliado muito grande, que vai ser essa conexão de alta velocidade, né? E aí não é só ser mais rápido as coisas, elas acontecerem de forma sincronizada. Então, quando isso acontecer, você baixa a latência, você bate uma série de coisas, e aí a gente começa a conseguir ligar, de repente, as pessoas que estão numa sala, você vai interligar elas de uma tal forma que você mata esse delay, você consegue que essas pessoas estejam lá no metaverso, e de novo, é tecnologia. Sim. E aí, quem que tem capacidade de fazer isso? Vai ser uma pessoa que está fazendo lá e chamando uma página de internet, ou melhor, um ambiente ali 3D, e está colocando um óculos Rift e está chamando aquilo de metaverso. Quem está fazendo o metaverso? No seu conceito puro, tá? É isso que está sendo feito ali. Ou a Epic, que está investindo 2 bilhões, que tem um Fortnite, que já conecta hoje milhões de usuários, que tem essa experiência toda de imersão, que tem o Unreal 5, tem o Nanite, tem o Lumen, tem o Metasound, tem tudo isso já trabalhado, tá produzindo isso, tá lançando no mercado. E se você tiver que apostar suas fichas, você vai apostar onde? Sem dúvida na Epic e na Unreal. Isso aí, desde o começo a gente já estava apostando nisso para outras áreas e a gente viu que a Unreal começou a crescer e englobar tudo, né? Olha lá, em Curitiba já está em teste o 5G, vai estar disponível em julho, entendeu? Então, assim, olha lá, no Google Play e Apple Store é absurdo os valores. Henrique Andrade falou, obrigado, Henrique. Sim. A taxa do Google Play, mais imposto vai levar a mais de 55%. É verdade, você tem essa parte toda para ser resolvida que não tá resolvida. Por que a Epic briga na justiça há tanto tempo por conta dessa questão? Porque pensa assim, o Fortnite movimenta milhões ali. Eu acho que já chegaram até bater bi em questão de lucro. E imagina que as stores, a Apple Store e Google Play, ficava com 15 ou 25% disso só por estar na plataforma ali. Então, isso que é complicado. E aí você junta o valor dessa taxa mais imposto, no final o produtor não consegue se manter. Imagina que cada coisa que fosse vendido no metaverso, 25% ficasse para Google ou para Apple Store. Seria impossível. Não, sem dúvida. Aí não tem como você viabilizar. Então, pegando esse nosso conceito de metaverso, então você precisa ter esse ambiente. Não é só eu montar lá um 3D, colocar o óculos, coloco a pessoa dentro e aí vendo como metaverso. E o pior, estão vendendo curso de metaverso. Não existe um metaverso e estão vendendo curso falando que você vai aprender metaverso. 15 mil um curso. Então, assim, quer vender o curso? Vende, mas fala o que você vai ensinar. Aí eu vou fazer um curso de metaverso, mistura criptomoeda, que é uma coisa que... você vai querer fazer o quê? Você vai querer linkar, ok, você vai linkar o metaverso, que é um lugar livre, e lá dentro você vai negociar com uma criptomoeda. Ok, vai falar de blockchain, vai unir tudo isso, só que assim, esse conceito não tá desenvolvido, entendeu? Você não tem nenhum conceito do metaverso resolvido. A gente está falando que a gente tem problemas aí de meio de pagamento. Os blockchain, a criptomoeda pode ser o caminho? Pode. De repente, para burlar e atravessar esse sistema aí, você pode usar pagamento de criptomoeda. Mas é isso. Aí a Apple, você acha que vai autorizar esse app ser baixado pela Apple Store?
se ela for, se for atravessar ela na negociação e usar criptomoeda. Então, assim, como que eu vou te dar um curso e vou te fazer um treinamento do metaverso se eu não tenho como ter esses conceitos? Aí, ok, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar um 3D, colocar um óculos, e aí você vai chamar isso de metaverso. Então, assim, eu acho que estão se aproveitando um pouquinho da onda, e não é uma onda no Brasil, é uma onda mundial. Depois que Sim. o Zuckerberg lá falou do metaverso, isso daí virou um viés mundial. Realmente tem empresas sérias, empresas trabalhando muito, muito bacana no conceito mesmo do metaverso. E é Sim. isso, você agora. Então, Ah, ó, o Sidney fez aqui um comentário que é muito pertinente. Ele falou assim: talvez a ideia do Meta não seja levantar a vibe do metaverso e possibilitar uma interação dessas empresas juntando suas tecnologias a fim de proporcionar o metaverso e todas tirando uma fatia do bolo? Em parte, sim, Sidney. Eu acho que ele jogou a ideia, assim, ele tinha ideia e não tinha como executar. isso Então foi ele bom, jogou, isso foi bom, né? foi De lançar a bom. ideia foi bom. Agora, o problema, o que a gente está falando, é da galera que tenta tirar vantagem disso das pessoas leigas, das pessoas que às vezes não entendem da tecnologia e tá comprando um produto achando que não, vou fazer um treinamento de metaverso, vou fazer a empresa vai montar o meu metaverso, sendo que é uma coisa que não tá tão definida assim. Então, às vezes a gente acha que, óbvio, dependendo da circunstância, pode soar um pouco como charlatanismo, né, André? É nesse ponto que acho que a gente tá batendo mais. Tá meio charlatanismo, essa acho que é a palavra. Assim, você pode, a gente pode chegar e falar, não, tem uma empresa X, ela quer criar um ambiente imersivo, tá? Muito próximo ali do conceito do metaverso, e ela quer fazer para os clientes dela entrar, conhecer os produtos dela e tá comprando. Então o que acontece? Legal. Você vai desenvolver isso, hoje você tem tecnologia, você cria esse ambiente, você põe o óculos, tudo, você faz. Mas assim, não é o metaverso. Você está criando esse ambiente imersivo. Sim, Agora, se você construir esse ambiente bacana, legal, é o que a empresa quer e você entregar, ok, tá pago. Agora, você enganar uma empresa, enganar as pessoas sim, que elas vão estar entrando para o mundo metaverso e pegar essa ânsia que as pessoas têm de estarem realmente entrando na tecnologia e vender às vezes um treinamento, alguma coisa lá de 15 mil reais e que a pessoa vai entrar sabendo menos do que entrou, aí isso a gente acha que é um charlatanismo, isso daí sim, realmente as pessoas estão sendo enganadas, entendeu? sim, Então, a gente tem pessoas muito sérias trabalhando com isso, a gente tem sim, gente realmente estudando, tem coisas bacanas aí sim, de estudo, mas é isso. Mas tem que a coisa ser real. Porque hoje, eu acho que no meu Instagram vem mais ou menos umas 3, 4 por dia opções de treinamento em metaverso. sim, E assim, que treinamento do quê? Entendeu? Vai treinar sim, o quê? Agora, se falar assim, eu vou ter um treinamento de Unreal 5 que eu vou estar mostrando o Unreal Editor pro Fortnite para você estar montando um metaverso dentro do Fortnite e utilizando essa tecnologia, aí realmente você está fazendo um treinamento exato, que vai dar um futuro para a pessoa. A pessoa realmente sim. ela vai ter um caminho. Eu- Você quer um exemplo muito bom? Isso aí eu tô falando até, tem faculdades que fazem isso, não é só pessoas na internet, faculdades que fazem isso. Curso de game. Tem curso de game que o cara faz uma faculdade de game e chega no final da faculdade o cara não consegue desenvolver um game. Ele é perito na teoria, mas ele não conseguiu fazer um nada, nada, zero. Eu conheço pessoas que se formaram em faculdades de renome de informação de game
E, obviamente, terminou a faculdade e não consegue montar um game. Ah, não, Perfeito, mas eu perfeito. sei muito da teoria, ok, mas assim, quando você faz uma faculdade de gastronomia, você tem que saber a prática também, você tem que saber, uma coisa, uma engenharia, né? Uma tecnologia da informação, se você não sabe um curso de programação, se você não sai fazendo aquilo, tem que, na minha opinião, tem que ficar muito claro para o aluno antes dele entrar no curso que aquilo é só um curso teórico. É tipo a teoria da programação de jogos, por exemplo, né? Não, perfeito, perfeito. Ó, nós vamos falar a teoria dos jogos, você vai aprender aqui a Sim, concepção, a ideia, mas você em 2 anos você não vai estar apto para você produzir um jogo. exato. É isso, tem que ser muito específico. A parte do nosso treinamento que a gente fez os 3 módulos, né? A gente tinha um Sim, módulo de Unreal, que era para quem era da parte mais artística, tinha a parte de Aximetry, que era mais operacional, e tinha a parte teórica, que fala de produção sim. virtual. E aí, E claro, cada um foi numa área foi ali, né? numa área, e quem quis conhecer as outras acompanhou também os Sim. outros. E assim, André, antes da gente montar o curso, a gente validou, a gente atendeu o mercado, atendemos emissora, atendemos produtora, atendemos lá fora, no exterior, fizemos projeto, fizemos aí, tem quantos cases de sucesso que deram certo. E aí agora a gente está falando de uma coisa que o quê? Que a gente domina e tem ali resultados, né? É uma coisa eu vim falar para você de um negócio que eu nunca fiz um projeto, ou que eu nunca entreguei nada, é diferente de eu falar de algo que eu tô ali diariamente lidando, né? Perfeito. Então, assim, a gente quis falar do metaverso, não é nem para criticar, tá? Mas é realmente que a gente se sentiu incomodado aí com algumas coisas que a gente tem visto. E não é só Sim. a gente só decidiu falar. Apesar que a gente tá falando já em 3, 4 lives, a gente falou, né, Henrique? Mas assim, agora a gente tá falando abertamente por quê? A gente viu também, porque quando a gente tava falando, só tava a gente falando, né, Henrique? E fica Aham. parecendo que você é louco. Que, pô, Sim. só você tá falando essa questão, aí você vai buscar lá, vai estudar, vai ver, você fala, isso não é metaverso, isso Sim. não tá. Só que o que aconteceu? De 2 semanas pra cá, pessoal, CEO da Epic, teve gente, até gente desses cursos aí, a gente tem uns links, a pessoa falando, então, metaverso, a concepção não está ainda elaborada, ainda não está feito e tal, mas a gente está Sim. focando em outras coisas tal, então a gente viu aí e a gente começou a ver que existe um movimento aí, até de o pessoal começou a tirar até um sarro disso, e pessoas que são referências de conceito de mercado, pessoas grandes estarem falando nessa mesma tocada. Então a gente ficou bem à vontade mesmo de também nessa tocada, porque a gente acha que está um pouco exagerado. E se fosse no Brasil, beleza. Aqui o pessoal está acostumado a bagunçar, né? Mas não, é no mundo inteiro. Você tem outros países acontecendo a mesma coisa, o pessoal querendo chutar o pau aí. Sim. Beleza, o assunto era esse. Mais alguma coisa para fechar esse assunto, Henrique? Eu acho que é isso mesmo. Tem algumas notícias importantes para passar aí, né? A volta das lives das quintas. Perfeito. Quinta-feira a gente vai estar aí com as lives. Vamos estar trazendo assuntos quentinhos aí. Se a gente aprender a ajustar o áudio e não ter problema, a gente Sim. realmente consegue tá trazendo. Tinha mais até coisinhas pra gente. Olha lá, o CEO da Google foi na mesma linha, no SXSW. E, pô, bacana, dado legal. Olha, mais uma pessoa que falou disso aí. Então, programação com imersão, legal também. Paraná Web TV, bacana. A gente tem aí, a gente vê o trabalho de vocês aí bem bacana. Essa semana tá acontecendo, eu acho que sábado e domingo, quem tá próximo do Rio, a gente tem aí acontecendo, putz, eu não sei o nome da feira, se CW. Tá acontecendo uma feira, uma exposição de tecnologia no Rio. Se alguém souber o nome, me passa. Vai ter até um painel lá que até o Omar que fez o virtual do Big Brother, que faz a virtual production lá de algumas coisas, vai estar apresentando, vai ter um painel lá que ele vai estar apresentando uma discussão que o tema é produção virtual. Quem
Quem quiser, e tá no Rio 2C, perfeito, perfeito. A Rio 2C, então é legal, é bacana, tudo que envolve produção virtual, eu acho legal a gente fomentar, a gente tá realmente fazendo crescer, porque é isso, quanto mais a gente trouxer o conceito para o Brasil, eu acredito que o Brasil vai ser um grande fornecedor mundial aí dessa tecnologia e de produção virtual. E a gente é um povo muito criativo. Então você tem aí o mundo inteiro contratando pessoal do Brasil para desenvolvimento de 10 de Unreal, 10 de 3D, essa parte de programação. Então eu acredito que a gente podia ser aqui um polo muito grande no Brasil e não deixar essa mão de obra para fora assim. A gente realmente criar aqui uma força grande de produção virtual. O Rio 2C vai ser bacana. Falando um pouquinho para fechar, então assim, ó, pessoal, segue a gente no Instagram, que a gente tá colocando Sim. coisa bacana lá. Quem curtir a gente e tá gostando do conteúdo, curte aqui dá um curtir pra gente, um joinha aí no, no YouTube e se inscreve nesse canal que a gente vai tá postando aqui muita coisa bacana, tem coisa nova aí que a gente postou esses dias, então acompanha a gente. Vamos falar um pouquinho para finalizar de NAB. Essa semana aconteceu a NAB lá nos Estados Unidos, um Convention Center em Las Vegas. Muita novidade, muita coisa boa. A gente vai falar alguma coisinha hoje, a semana que vem a gente deve tocar de novo no assunto. Tem uma tecnologia bacana que quem não viu a gente vai mostrar aqui. E eu vou até mostrar agora. A gente tem aí uma coisa bacana para os sistemas de traqueamento. Que era a HTC Vive, né? Lançou agora o Vive Tracker, que sensacional. Ele é feito justamente para fazer XR, para fazer produção virtual. E aí você tem uma tecnologia aí que veio para realmente ser um diferencial para a gente. Aí foi lançado agora lá na própria NAB. E aí você tem na NAB aí, se falou muito, mostrou muito toda a parte de Virtual Production, parte de LED, traqueamento, toda essa parte de Extended Reality lá foi utilizada. Você teve muita gente mostrando muita coisa. Então foi a feira da produção virtual. Realmente o que a gente vinha falando anteriormente, que a produção de mídia vai ser produção virtual, ela é uma realidade, e isso até ambientalmente falando, a gente tem menos emissão de CO2, isso é muito importante para grandes empresas, para Hollywood, para grandes produtoras. Você vai atender uma Johnson, uma Nestlé, esse é uma coisa que vai ser bacana. Então você tem esse lançamento aí de baixo custo, que é o traqueamento da Vive. A gente não conhece eles aqui no Brasil, não sei se vai vender no Brasil, se você vai ter que importar, mas assim, mostra um caminho muito bacana dos temas de tracking. Eles podiam mandar um pra gente, né, Henrique, depois dessa propaganda. E se você quer comprar, arrasta pra cima. Arrasta pra cima que a gente tem 20 caixas aqui. Não, brincadeira. Eu não sei, no Brasil não sei se já... Não vai ter com certeza, mas logo deve aparecer aí uns doidos vendendo no Mercado Livre, porque o HTC Vive tem muito. Mas o grande legal é isso, que é um traqueamento que não tem rift, é aquela escorregadinha, que antes você tinha o rift, quando você usava HTC Vive, você tinha um pouquinho de rift. E assim, ele foi feito exatamente para ser usado para traqueamento de câmeras. Então, é uma tecnologia aí que foi apresentada lá fora, e pelo custo, ela tende a crescer muito aí, né? Eu achei também fantástico. Hoje, a gente tinha a RealSense, que foi descontinuado, que era a gente acreditava muito na Intel de estar ajudando a gente com a parte do tracking. A gente tinha a HTC Vive que o pessoal fazia, mas não era tão, tinha um pouco do Rift, né, da escorregadinha que dava. Então agora com esse sistema mais profissional, a gente tem um sistema aí de baixo custo, mais profissional. Então eu acho que isso deve avançar muito. Eu aguardava muitos anos
isso, e eu acho que agora tá chegando aí um pouco dessa tecnologia através do Vive. E eu acho que vem mais por aí, tá? A gente já tinha o anti-latency, que é um sistema bacana, que é o anti-latency, que é o russo, que tá difícil de comprar agora, porque não dá pra fazer Swift bancário para eles, então não dá para trazer, não dá para trazer o anti-latency, então o negócio é comprar esse Vive, que aí é uma coisa interessante. Então, eram os dois que tinham, anti-latência é muito bacana também, mas tem toda uma questão aí de física de estúdio. Eu não sei o quanto esse daqui é prático ou não é, mas aí a gente viu que eles fizeram um barulhinho lá fora. E, de novo, a feira foi muito voltada aí para produção virtual, e o mundo, a partir dessa NAB, está se voltando aí mais fortemente para a parte da produção virtual, tá? Então, cada vez mais você vai ter o mercado publicitário utilizando produção virtual, você vai ter as grandes, pequenas emissoras, você vai ter o pessoal fazendo transmissões, e hoje as transmissões, quando a gente fala em live, se profissionalizou demais, então hoje você precisa produzir com qualidade, você precisa produzir com uma solução gráfica muito bem resolvida. O traqueamento ele é muito importante nessa questão. Então, você vê aí o quanto está avançando de maneira muito rápida aí a produção virtual. Tem a parte de games, você tem aí andando muito forte, e também você fazendo produção virtual. Seria que seja Hotmart após a live para que não existir, dar uma olhada depois, pois sempre é um conteúdo muito interessante. Não, legal, essa parte aqui, essa live que a gente está fazendo, a gente vai deixar ainda liberado uns dias aí para você poder assistir. É só entrar no canal da Legado, você tem acesso aqui aos vídeos, tá? Mas para isso, se inscreva no canal, pessoal, se inscreve aí, clica aí no se inscrever, para vocês ficarem aí recebendo isso. André. Assim, a gente, como a gente tinha falado, a gente criou para os alunos, tem o nosso canal de network, e que eles tem muita gente até que passou aqui pela live, eles realmente fazem esse network. Eu tô achando bem legal, porque eu achei que, não, o pessoal vai falar, depois cansa e um abraço. Não, o pessoal tá solidário, tá um ajudando o outro. Tá, o pessoal realmente tem um nível alto, o grupo de alunos, e tem o grupo dos VIPs, que é quem fez a mentoria, né? Então, realmente a gente tá, todas as lives, a gente sempre vai entrar uma hora antes com eles, a gente faz a nossa mentoria, o nosso resumo ali dos trabalhos como tá andando, e depois a gente entra na live. Então, toda quinta-feira a gente vai sempre entrar uma hora antes, para quem está no grupo de alunos e no VIP. E aí a gente entra na live aqui para mostrar para vocês aí as coisas bacanas que está acontecendo e falar um pouco aí dos recursos que tem. Então, só para a gente fechar aqui a parte da NAB, a gente tem empresas se consolidando aí, né? A gente tem muito forte várias empresas. A gente vai falar um pouquinho disso a semana que vem. Nós vamos falar da Zero Density, a Chiron. A Chiron foi uma empresa bacana, né? Se você quiser até falar um pouquinho, Henrique, o Henrique fez um trabalho bacana aí com o pessoal da Chiron. Então, tudo que estava na NAB exposto foi trabalho aí da equipe aí, né, Henrique? Sim, não, exatamente. A gente teve 2 projetos ali que foram bem legais, que a gente conseguiu expor lá na NAB, no stand da Chiron, né? Então, um era com previsão do tempo, com chuva, com
com neve, dia, noite, tinha uns totens que subiam ali com os valores da previsão do tempo, enfim, tinha um mapa lá dos Estados Unidos, aí conseguia ter as informações ali pelas cidades, enfim, tinha ali todo um monte de controladores que a gente montou. E teve também um outro que foi o que a gente até postou aí nas redes sociais, que foi um projeto voltado para a parte de... Foi da ITT, né? Foi da ITT, que foi um campeonato dos streamers lá, e a gente montou o cenário ali que eles usaram na apresentação. Então foi bem legal ter essa oportunidade aí, eu fiquei até bem feliz de ter um trabalho exposto na maior feira do mundo de produção virtual foi uma coisa que me deixou assim emocionado, sabe? Eu vou mostrar aqui, pode ser que corte seu som, tá? Aí para vocês verem o vídeo, então pondo no começo essa Annihilator Cup, e aí foi esse o trabalho que foi da ITT. Toda sexta-feira vai ter transmissão, e aí é Virtual Production, vai ter a transmissão dessa competição, e ela vai ser feita aí toda em produção virtual. Aí ó, 4EM, aí vocês têm que dar uma procurada aí nesse material para ver como que vai ser transmitido. Eu acredito que vai estar aberto no YouTube. Quem tiver curiosidade, chama ITT Annihilator Cup is back. Is back é porque tá voltando, né? Porque tá voltando, é o Annihilator Cup. O que eles fizeram? Eles pegaram vários streamers lá famosos e colocaram para competir em vários jogos famosos. Então foi um programa bem divertido e que lá nos Estados Unidos faz assim bastante sucesso, sabe? Então vocês veem assim que tem muita coisa andando, muita coisa bacana aí acontecendo. E de novo, eu acho que assim, não é nem um pouquinho do que está por vir aí. Tem muita coisa que tá fomentando aí. Como eu disse, e a gente estava até falando hoje, a gente teve um bate-papo legal hoje. A tecnologia ela tá ainda muito nova, e pela primeira vez a gente tem a tecnologia andando um pouquinho na frente do que você tem aí nos outros momentos. Porque a gente teve aí 2 anos de pandemia e o pessoal acelerou aí uns 5 anos a tecnologia. Então realmente eu acredito que a gente está num momento ótimo para se preparar. Então se vocês que estão estudando, vocês que estão se preparando, quem não está, é o momento de ganhar conhecimento. Então assim, busca na internet, vai atrás dessas coisas que aconteceu na NAB, procura no YouTube, acompanha o que aconteceu, acompanha as tendências, para realmente não ficar para trás. Porque assim, se você ficar muito preso aí no 3D, na parte de fazer render, do jeito que você trabalhava antigamente, se você produz mídia e você não está olhando produção virtual como um foco principal, você vai ficar para trás, você vai tomar um bypass muito forte. Então isso serve aí para todo mundo que produz mídia. E aí nós estamos falando todo mundo mesmo. A Epic abraçou 10 de quem vai produzir ali um vídeo ali para uma aprovação numa engenharia, quem vai fazer um carro, a BMW, até quem está fazendo ali uma transmissão. Olha que bacana isso, ó. O cara, isso aqui é fenomenal. O cara, ele pega, ele simplesmente, ele traqueou a luz real, e ele colocou uma luz virtual na cena acompanhando o traqueamento. Então o que acontece? Você tem ali atrás dele uma luz traqueada. Então a luz que está no Unreal está traqueada, mostrando junto com aquela luz que ele está ali no pedestal. Então assim, ele traqueou a iluminação. Então não é só uma tecnologia melhor, mais rápida. O que acaba acontecendo é o que vai acontecer com a história do 5G.
não é só uma tecnologia mais rápida. Ah, que ele usou até esse... Voltar aqui para vocês. Ele usou aqui, chama... Eu coloquei lá no treinamento, e quem não fez o treinamento, eu vou falar, é o Glassmark, que é essa lente. Que é essa lente aqui? Na verdade, esse encoder, né? Esse encoder, você coloca na lente para você poder estar recebendo o zoom e o foco, e aí você passa esses dados, você passa para o seu Unreal direto, ou para o Aximetry, ou para o seu sistema que você tiver de produção virtual, para você estar recebendo ali o zoom e o foco, quando você não tem o encoder e aquela saída da sua lente, que é a saída virtual, para você poder estar utilizando. Então você coloca um encoder desse, e aí você recebe, olha lá, para você fazer seu zoom e seu foco, entendeu? Então isso é bem bacana. Você usa isso com um tracking da câmera, pronto. Você tem tanto zoom e foco, para você poder desfocar ali seu virtual em relação ao seu talent. E você tem aí também, sim, ele passa até a informação de desfoque para o virtual. Quem já está mais acostumado a fazer o Unreal ele faz isso muito fácil. Você desfoca o cenário em relação ao apresentador e vice-versa. Você objeta em primeiro plano, segundo. Isso daí, o Unreal ele tem muito natural. E se você passar essa informação da câmera pro sistema, o sistema vai fazer isso de forma automática. Então o próprio operador da câmera, quando ele desfoca, você tem o desfoque acontecendo no cenário. Então isso daí é muito natural ali para o sistema. Outra coisa, também já vem dessa carta de traqueamento, a última versão do Aximetry, quem é broadcast, já tem uma versão que ela traz agora um sistema de calibragem que ele já calibra dessa forma também, usando esse painel quadriculado, aí, esse encarte de referência para fazer ali calibração de lente. Então a última versão do Aximetry Broadcast já vem, e quem tem a versão Professional, aí tem uma versão que eu acredito que você baixe separado, e você já consegue usar ela separada ali para você fazer essa parte de... Ou não tem, acho que a Professional não deve ter, porque ela não tem o sistema de traqueamento profissional. Então acho que não tem nas outras versões, acho que só tem a versão Broadcast. Que aí você tem o encarte, é uma coisa a mais que você tem lá para fazer o ajuste de lente. Então cada vez mais você tem os sistemas aí atualizados. E aí, já tive uma informação hoje, Disguise já está com o Unreal 5. As outras devem vir aí, 010 deve estar vindo com a versão do Unreal 5, Aximetry, Pixeltope, a Chiron, que mais? Brainstorm, e o pessoal deve chegar aí com isso daí. Henrique. Não, show de bola. Um recado rápido, falar sobre a questão das turmas e do curso, que tem um pessoal que mandou mensagem querendo entrar, mas a gente já fechou e estamos aí no desenvolvimento de uma turma, né? É o seguinte, não tem mais, muita gente pediu para entrar, realmente a gente, há 3 semanas atrás, a gente encerrou. Nesse momento, a gente tem ficado até um pouco fora das lives, que a gente tem principalmente... Da atenção ali, né? Horário à noite, e durante o final de semana a gente tem gravado muitas aulas e tem fazendo o curso. Então realmente não tem. A gente não sabe ainda quando a gente deve fazer uma nova turma, até porque a gente teve um trabalho grande, a gente vai querer dar uma respirada aí um pouquinho. Mas a gente, sim, quando tiver para lançar, a gente deve falar para vocês, deve voltar a fazer o workshop, alguma coisa assim, para estar falando nisso. Existe um link que eu não lembro mais. Você me pegou de surpresa. Tem um link de uma lista de espera. Quando você procura, só comentar que assim, o pessoal que tem feito o curso, tem uma galera que está aqui,
pessoal tem gostado, tem produzido conteúdo bem interessante, tá sendo assim muito legal e tem a questão também do network, né? Essas pessoas estão ali participando do grupo fechado e estão trocando uma informação. Tem gente que é dono de estúdio, tem gente que produz a parte do Unreal, tem gente que quer fazer a parte de operação da Aximetry, enfim. Então é um network legal, bacana que tá rolando ali. É uma galera que tá aí na live faz parte. Então, só para comentar que, puta, André, tá, eu tô realmente muito feliz assim com o desempenho dos alunos e com o resultado que eles têm feito, né? Não, bacana, a gente tem curtido bastante aí o resultado. De novo, eu coloquei aí, ó, a gente colocou, tem um link que era do curso, agora é da lista de espera, tá? Quem tiver interesse, fica na fila de espera. Quando a gente for abrir uma nova turma, a gente pega e manda mensagem por aí. Do resto, é isso. Vamos voltar com as lives de quinta-feira, agora que a gente não Show. tem mais o treinamento, no caso, intensivo acontecendo. Vamos ter só de 4 meses, então a gente não tem mais de intensivo. A gente consegue toda semana fazer as nossas lives aí abertas. Sim. E gratuita para a gente estar trocando essa ideia, trazendo novidade, trazendo tecnologia, falando de produção virtual. Eu já coloquei aí para vocês o... A gente ainda não fechou, mas a gente está fechando o intensivo. Falta aí terminar de subir algumas aulas, mas assim que fechar a gente vai dar uma respirada, até porque, como o pessoal sabe, a gente não faz só isso. Tem os trabalhos, tem os projetos, tem as consultorias. intensivo já no caso, o intensivo já terminou, e aí só quem realmente tá nele, que aí eles têm um acesso, eles vão ficar acessando a plataforma. Mas é isso, do intensivo, nenhum dos dois fechou, foi aquele dia mesmo, há 3 semanas. A gente teve gente que pediu se dava para entrar, não tem como. Realmente tem que ficar na fila de espera. E aí, quando a gente abrir, a gente vai dar preferência para quem estiver na fila de espera. E aí, Sim. Quem tiver cadastrado lá, a gente vai falar primeiro. E aí, se tiver alguma vaga, a gente pega e disponibiliza para quem quiser, que não estiver na lista de espera. Do resto, eu queria mostrar aqui. Bom, tá aí o link. O link eu já coloquei aí. O que mais, Henrique? Que a gente tinha tanta coisa para falar, só que você ficou bagunçando comigo por causa do áudio. Eu não consegui. Ai, Eu não... eu acho que é isso. Voltamos com as lives de quinta e agradecer aí o pessoal que está participando do curso. Está sendo, assim, muito legal. Então, bacana. E agora sim, agora nós vamos focar aqui na nossas quinta-feira, que a gente quer trazer umas coisas novas, né? Tem umas coisas novas Sim. acontecendo aí. Vamos ver se a semana que vem, Henrique, a gente consegue falar um pouquinho mais de coisa nova que teve na NAB. Pessoal, para atualizar, a gente tem um pessoal retornando aí essa semana. A gente vai ficar sabendo bastante novidade aí de várias partes aí. E a gente conta para vocês aí, faz uma fofoquinha do que a gente ficou sabendo, que está acontecendo. E vamos contar tudo aí nessas lives aí. Tá bom? Vamos encerrar aqui com a nossa brincadeira. Vou colocar aqui o encerramento. Fiquem com Deus. Obrigado aí a vocês estarem com a gente aí até essa hora acompanhando. Sim. E vamos nessa. Abração. Legal. Ó, antes de fechar, só falar aqui pro Sidney, perguntou, vai ser uma segunda versão do curso no caso ou vai ser um curso novo? Não, vai então, ser uma nova assim, a gente não tem. Na verdade, a gente não tem. A gente tem o quê? Sim. A gente tem ideia. Mas a gente não tem o que a gente vai estar fazendo e não sabemos quando. Sim. Tá? Então, assim, qualquer coisa que a gente falasse, a gente não saberia. O importante é assim, o importante é que nosso foco agora, a gente tem que respirar. Sim. A gente tem os projetos andando aí. A gente tem... eu devo sair de férias também logo mais. Eu acredito que mais 1 mês e pouco, 2 meses eu saio de férias. Então, o que acontece? A gente não quer atropelar as coisas. Então, a gente quer dar uma respirada. E aí, até se a gente se animar, a gente vê se a gente faz aí alguma coisa.
Mas assim, não temos mesmo como a gente se comprometer. Mas pode ter certeza, de quinta-feira a gente vai estar aqui, né, Henrique? Sim. De quinta-feira a gente vai estar trazendo novidade e vamos estar falando. E assim, as novidades você sabe que a gente não guarda aí, a gente traz aí de quinta-feira. Pessoal, Beleza. fiquem com Deus. Obrigado mesmo aí. E Valeu, aguardo galera. vocês quinta-feira, 8h30, tá? 8h30. Tamo junto. Grande abraço.